graça, irmãos. Estamos aqui mais uma vez. Irmãos, esse tema está falando sobre a teoria da evolução. O ser humano teria vindo realmente do macaco, e mais, a vida teria se desenvolvido, a vida teria vindo de uma evolução natural, de um processo natural. Essa é uma questão entre a fé e a ciência que já é de muito tempo, de muitos anos. Agora, irmão, saiu recentemente uma pesquisa, uma análise científica, e as coisas têm ampliado ainda mais para o lado de que tudo foi feito, foi criado por um projetista inteligente, tá? E a grande situação aí é que muitos ateus e muitos que são chamados de naturalistas e outros evolucionistas, eles dizem ser simplesmente preguiça crer que Deus, que um ser teria criado todas as coisas, em vez de pesquisar a fundo e analisar. Irmãos, não. Porque se você analisar tudo que você coloca dentro da tua casa, os móveis, e hoje cada vez mais eletrodomésticos modernos, você vai ver que são coisas inteligentíssimas, e você fica se perguntando às vezes como que foi feito, como que foi projetado esse aparelho tão inteligente. Mas você sabe que houve um projetista, um criador, e você não vai dizer isso porque você está com preguiça de saber como foi feito e simplesmente vai dizer que houve um criador. Você vai dizer isso porque você sabe que é verdade que houve um projetista. Não por preguiça, mas por lógica. Por você saber que houve alguém que criou. E a ciência, irmãos, tem partido por um ponto interessante. Foi feita uma análise e a grande questão da evolução, o que coloca em xeque a teoria da evolução, é a questão de não haver nenhum ser vivo, nenhuma molécula viva, nenhuma célula viva em transição de evolução. Como assim, irmãos? É simples. Por exemplo, se o ser humano veio realmente do macaco, se a vida realmente tem evoluído, era para existir seres, era para existir matérias em evolução até hoje. Isso é lógico. E se a vida veio do acaso, essa vida como conhecemos hoje já era para estar de rumo a transformações extraordinárias, assustadoras. Como que poderia haver uma organização? Como poderia haver uma sociedade, um equilíbrio psicológico tão perfeito? Então, no mínimo, irmãos, no mínimo era para você ver até os dias de hoje essa evolução continuar. Porque logo, se não há um projetista inteligente, se não há um ser sobre todo o universo, a vida era por si só evolutiva, e era naturalmente que ela viesse, de uma certa maneira, se transformar rotineiramente e quem sabe até deixar de existir, como pela visão naturalista ela passou a existir. Era para ter catástrofes genealógicas a todo momento, e já era para existir aberrações humanas. Aí de mal a pior, e a vida chegando ao fim aos olhos de todos, aos olhos de todos nós. Mas não vemos, vemos inicialmente falando a explosão cambriana, tá? Chamada de explosão cambriana, que a cambriana é a pedra mais antiga já registrada, e quando analisaram uma outra pedra do mesmo tipo, eles não veem nada em transição, eles veem um tranco genealógico, que eles chamam, um tranco súbito na evolução, um salto extraordinário, e já estão comprovando pela ciência que a vida
ela passou a existir de uma maneira extraordinária e súbita que ninguém consegue explicar. Há organismos tão complexos, irmãos, que se faltar um detalhe, esse organismo já não funciona. Ou seja, isso prova que tudo teve o início completo. Por exemplo, aqui está um smartphone, certo? Vamos colocar que isso aqui seja um organismo vivo. Para ele ligar e ser considerado smartphone, tem que estar todas as suas peças aqui. Todas as suas peças têm que estar aqui em ordem, cada fio, cada detalhe, para que funcionasse esse organismo vivo. Vamos dizer que isso aqui é um organismo vivo, uma célula. Por exemplo, tá? Se fosse real a teoria da evolução, nós encontraríamos então aqui celular por aí, sem bateria, sem fio, encontraríamos ali celular faltando várias partes dele, vários detalhes dentro desse celular. Você encontraria pessoas aí falando no celular sem tela, sem bateria, sem nenhum fio, sem nenhuma propriedade, sem nada. Com uma ou duas peças, por exemplo, e ligando, fazendo ligação. Nós sabemos que isso é impossível, porque para ele funcionar, ele precisa estar completo. E essa é a conclusão que os cientistas chegaram em relação a organismos vivos complexos, ao ponto de dizer que, se fosse evolutivo, teria organismos aí funcionando pela metade. Mas não. Se faltar uma propriedade microscópica, já não funciona certos organismos. Isso prova claramente, irmãos, que foi criado completo. Foi criado da maneira que é. E essa explosão cambriana tem provado ao longo dos anos que realmente a vida, ela surgiu subitamente. E ela vem tendo esses trancos genealógicos súbitos, tá? Que a ciência está espantada em descobrir. Portanto, irmãos, se viéssemos do macaco, você veria até hoje aí macacos em meia fase de ser humano, ou seja, em transição, quase ser humano, por aí andando no meio da rua. Você não veria essa organização social, você não veria essa mentalidade perfeita que o ser humano tem, de discernimento do certo, do errado, sem precisar ter religião. Todos sabem o que é certo, o que é errado. Esse senso de verdade, esse senso do que é certo, esse senso de consciência entre o bem e o mal. De onde você acha que veio isso? Veio da natureza? Veio simplesmente da ameba? Veio da sujeira? Saiu da água? Criou perninha e saiu você? Não. Você é um ser projetado por um projetista inteligente. Então tudo isso, irmãos, leva à conclusão oficial de que nós fomos criados especificamente por alguém inteligente e que cada espécie foi criada conforme a sua espécie. Há sim mutações, claro. Há espécies que, se viverem em determinados momentos, em determinadas situações, em determinados ambientes diferentes, elas vão se adaptar, vão sofrer mutações. Mas a genealogia genética vai continuar a mesma. A genética não altera por causa do ambiente, altera a forma física, altera a adaptação, mas não a genética. Tá? E isso tem sido provado pela ciência ao decorrer dos anos. Portanto, se não há, até hoje, nenhum organismo microscópico em transição, depois de tantos anos, nenhum para provar a evolução, nós cremos, sem dúvida alguma, pela própria ciência, sem entrar na questão da fé, que há um projetista inteligente, há um criador inteligente. Amém, irmãos? Não há nada em transição evolutiva, nada que comprove que fomos evoluídos, e sim que fomos criados subitamente por alguém inteligente. Amém? Deus abençoe você. Analise
estude, comprove e chegue à conclusão. Abraço.